Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor a todos, irmãos. Glória a Deus. Eu estava no modo louvor, agora venho para o modo palavra de Deus. Aleluia, que assim seja. Irmãos, o tema então, fiz umas anotações aqui. O tema é Atos 1:8, né? Então, vamos ler um pouquinho, então, a palavra de Deus, que está em Atos 1:4. E aí eu vou colocar aqui algumas coisas que Deus tocou no meu coração. E Atos 1:4 até o Atos 8, né? Vamos lá. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai, pelo seu próprio poder, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, esse mas aqui, irmãos, Deus tocou comigo nesse mais aqui, não sei porquê, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Obrigado, irmão. Amém. Então, irmãos, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto é que, nessa parte aqui da palavra, Jesus está dando uma orientação, né? Algo que, enquanto ele estava aqui na terra, ele era presente, ele falava e as pessoas ou acreditavam ou não acreditavam. Os apóstolos mesmo, muitas vezes ficavam em dúvida, ficavam escandalizados, né, quando Jesus falava algumas coisas. Mas ele diz aqui que ficar em Jerusalém até que sejais revestidos do alto, até que recebereis o Espírito Santo, a virtude, poder, virtude. Então, só que os discípulos ali naquele momento, eles estavam meio que já, mas então, Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Quer dizer, eles já tinham uma outra coisa na cabeça deles. Eles já estavam assim, pensando que Jesus ia fazer alguma coisa lá, ia transformar, ia pegar a nação e já ia dominar tudo, tirar Roma do local, e eles iam ser os donos ali do pedaço, né? Mas assim, Jesus já deu um mas para eles, né? Mas, aqui ó, não vos compete saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu do seu próprio poder. Ó, vocês ficam na de vocês aí, porque não é por aí. É mais ou menos isso que Jesus está falando, sabe, irmãos? É isso que Deus meio que tocou aqui no meu coração e falando assim, ó, fica na sua aí, porque vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Irmãos, o que é testemunha? Definição de testemunha. Vamos ver aqui, ó, eu peguei umas anotações. Declaração oral ou escrita, feita por uma pessoa que presenciou ou tem conhecimento direto com fato, servindo como prova de verdade. Então, Jesus já dá uma... não é isso aqui, fica na de vocês, mas vocês vão ser testemunhas, minhas testemunhas. É isso que eu estou falando. É disso que interessa. O papo aqui é reto. Vamos falar aqui, né? Jesus já chegou ali e falou, o papo é reto. Vocês serão minhas testemunhas, porque vocês vão estar revestidos com o Espírito Santo. Porque até então, irmãos, se a gente for ver, antes de Jesus ter subido aos céus, o Espírito Santo não estava aqui derramado sobre a terra, principalmente sobre os apóstolos também, né?
E muitas religiões também não atestam a ressurreição de Jesus. Eu já falei uma vez aqui que para Jesus para o Espírito Santo vir, Jesus tinha que morrer e ressuscitar, né? Então eu fiz uma vez uma alusão que é que nem assim o metrô lá de São Paulo, que quem anda de metrô às vezes já andou, que quando um trem está andando, o outro lá na frente da estação tem que sair para que ele chegar. Se o outro está parado lá, o que está a caminho para. Às vezes você está lá no trem assim, o trem para no meio do escuro lá. Por quê? Porque o outro não saiu do lugar, então ele tem que sair para o outro entrar. Então Jesus tinha que ressuscitar para o Espírito Santo vir. Mas muitas pessoas não acreditavam. E quer ver? Vamos ver aqui, ó. O que aconteceu antes do Espírito Santo vir? As pessoas não conseguiam convencer, né? Não convenciam. Porque a gente só convence com o Espírito Santo, irmãos. Não convence com o lado humano. A gente convence com o Espírito Santo. Não adianta. A Bíblia fala, sem mim nada podeis fazer. E aí, lá em Lucas 24, 9, o que aconteceu lá? Vamos ler Lucas 24, 9? Quando Jesus ressuscitou, no primeiro dia, o que diz lá? 24, 9. Deixa eu voltar aqui. Voltando ao sepulcro, elas foram lá no primeiro dia da semana, né? De madrugada ao sepulcro, levando especiarias, tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E aí foram e ficaram, né? Poxa, mas Jesus não está aqui, o que aconteceu? E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, lhe disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? O anjo disse a elas, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Quer dizer, eles não tinham se lembrado disso, do que Jesus tinha falado. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, ao terceiro dia ressuscite. E lembrando-se das suas palavras, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria mãe de Tiago, e as outras que estavam com eles, que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como... O que diz a Bíblia aí? Desvario? É isso que está escrito? Delírio? Eles creram? Os apóstolos creram? Os apóstolos não creram. Quer dizer, as mulheres viram Jesus ressuscitado, correram para lá, para dizer, o mestre ressuscitou. Vocês estão loucas, vocês estão um desvario, está aqui, parecia um desvario, não creram. Por quê? Por que será, irmãos? Por que será que eles não creram? Porque o Espírito Santo não estava ali com elas ainda, para convencer. Olha que tremendo, né? Os detalhes, né? E aí vamos ver outra passagem aqui. Aí os discípulos de Ismaús viram Jesus, né? Estavam lá andando, e Jesus aparece lá, começa a conversar com eles e tal. E eles não perceberam, os irmãos conhecem a história, né? Não vou aqui ficar também. Mas eles sentiram um quentinho do Espírito Santo, né? Quando Jesus estava falando com eles, aí quando eles entraram na casa, Jesus partiu o pão, e eles abriram os olhos tal, e viram, o mestre ressuscitou, daí pum, ele sumiu. Aí eles voltaram o quê? Correndo para avisar, Jesus ressuscitou. Vamos ver o que os discípulos falaram? Marcos 16, 12. Vamos ver aqui, Marcos 16, 12. Olha lá, as aparições de Jesus da ressurreição. Aqui no 16:9 apareceu a Maria Madalena, tal. 16:12. E depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam caminhando no campo. E estes indo anunciaram aos outros, mas nem assim eles creram.
Não creram. Mas eu via lá, eu vi. Mas você está desvaído, não sei. Aí vamos ver outra situação aqui. Jesus aparece a todos os apóstolos, com as portas fechadas. Lucas 24, 36. Vamos ver aqui agora. O que acontece lá? Lucas 24, 36. A aparição de Jesus aos 11. Aos 11 apóstolos, irmãos. Olha só. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus. Oh, glória a Deus. O mesmo Jesus que ele andou com eles. Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, algum fantasma, né? Algumas traduções dizem. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso. E dizendo isso, mostrou-lhe os pés. E não crendo eles ainda. Olha aqui. Ainda não criam, irmãos. Irmão, eu fico impressionado com isso, porque, irmãos, nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos e cremos, irmãos. Por quê? Porque nós recebemos do Pai a virtude, o Espírito Santo, que nos convence, irmãos. Isso é tremendo, que nos convence, e que vai fazer nós convencermos outras pessoas, pelo Espírito, não é pela carne. Aí ele pergunta, e não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, né? Ficaram meio extasiados. Tem de algumas coisas aqui para comer? Então eles apresentaram peixe e um favo de mel. Então ele disse lá, ele disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo de mim que está escrito na lei de Moisés e tal. Então, os irmãos sabem que ele chegou a falar para os discípulos, né? Quando ainda estava vivo. Ele falou, olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o humilharão, cuspirão na sua cara, e o crucificarão, e o matarão, e no terceiro dia ressuscitará. Mas eles não tinham esse entendimento, não estava uma coisa ligando com a outra. Mas aqui, então, irmãos, o que a gente vê? Que Jesus... Aí assim, olha só, ainda não acabou, né? Porque ainda tem um aqui ainda. Tem o Tomé, né? Eu anotei aqui o Tomé. João 20, 24. Vamos ver lá o que acontece. 20 e 24. Aí assim, o Tomé não estava reunido com eles lá, né? Estavam os 10, né? Judas não estava, estavam os 10. E o Tomé não estava. Aí, João 20, 24, diz lá, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Vimos o Senhor, os 10, irmãos, os 10 apóstolos. Mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo nos cravos, e não puder a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Olha só, 10 não convencia um. 10 apóstolos não convenceu um, irmão. O Espírito Santo veio para quê, irmão? Convencer. Aí que a gente entende as coisas, irmão. Olha só, 10 não convenceu um. Aí que aconteceu? 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos reunidos. Chegou Jesus, a portas fechadas, e apresentou-se no meio dele. Paz seja convosco. Põe a tua mão aqui, Tomé. Aí ele acreditou, porque ele viu. Mas, enfim, irmãos, aqui eu peguei essa parte assim, para a gente ter uma noção da nossa missão, irmãos. Como convencer as pessoas, porque assim, se não for pelo Espírito, aí o que você vê? Depois que o Espírito Santo vem, ali em Atos 1:8, né, na sequência aqui, que acontece depois do derramar do Espírito Santo, né, capítulo 2, Atos 2, o que acontece, irmão? Uma pessoa, Pedro, uma pessoa, convence 3.000 pessoas. Olha a diferença, a inversão do negócio. Quer dizer, 10 apóstolos não convenceu um,
mas um convenceu 3.000. Olha, eu fico meio arrepiado aqui, irmão, de falar isso, porque é isso que impacta a gente, sabe? O Espírito Santo, ele é o nosso Consolador, aquele que havia de vir, e Jesus, nessa passagem aqui, quando ele diz assim, né, não vos pertence, não vos pertence saber os tempos. Muitas vezes, irmãos, nós estamos preocupados com o nosso eu, nosso ego, o que, eu estou aqui, eu estou aqui na igreja, eu quero a minha bênção. Poxa, Deus, o Senhor não vai restaurar aquilo que eu pedi, o Senhor não vai me dar aquela cura, o Senhor não vai me dar aquele emprego, o Senhor não vai me dar, e a gente quer as bênçãos, e aqui Jesus falava assim, ó, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo. Então, irmãos, vamos ficar com essa palavra, mas, olha, mas é o oposto dessa afirmação aqui, não vos pertence saber os tempos ou as estações. Então, segura sua onda aí. Você está pedindo algo para Deus, eu estou pedindo algo para Deus, nós temos as nossas necessidades, nós precisamos, Deus sabe todas as coisas, mas recebereis virtude do Espírito Santo. Mas recebereis, e nós vamos ser testemunhas, irmãos. O testemunho nosso tem que ser esse, sabe? A Bíblia deixa claro que nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Então, se não for pelo Espírito Santo, não vai haver convencimento. O que é o convencimento? Convencer, persuadir, aceitar uma ideia ou admitir um fato, por meio de razões ou argumentos bem fundados. Quer dizer, quando eu quero convencer alguém, eu vou usar aqui, né? Eu vou falar, eu vou provar através de um fato. Qual é o fato? A Bíblia fala assim que se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então o fato é esse. O que é um fato? Um acontecimento real que pode ser observado, medido e comprovado por evidências independente do que achamos, opinamos ou crença. Quer dizer, eu sei que o meu Redentor vive, não é isso que diz a palavra? Sim, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque agora, por essa fé, o Espírito Santo veio e chancelou. É que nem você pagar uma conta, a conta foi paga, Jesus pagou a conta, né? Pagou a conta do pecado. Mas aí agora vem o Espírito Santo e dá aquele carimbo assim, ó, pum, pago. Agora está aqui, ó, tá? Então aqui você está convencido e você vai convencer outras pessoas. É essa agora a nossa tarefa, irmãos. É isso que nós precisamos fazer agora. Porque o Espírito Santo, a palavra aqui quando diz, mas recebereis virtude, essa virtude, eu procurei saber também alguma coisa aqui, sabe? Virtude é um pacote, ó. Virtude quer dizer excelência moral, poder e autoridade, né? O poder aqui, poder e autoridade, é interessante que, não sei se os irmãos sabem aqui, poder do grego tem a origem em dínamo. Dínamos. É o irmão do... Está aqui o Jales, para confirmar? Não está, né? Mas então esse dínamos, que é da onde vem a palavra dinamite. Sabiam? Dinamite. Então, a explosão, irmãos. A explosão. É lógico que o Espírito Santo fala no nosso coração manso, né, irmão? Também.
uma brisa, mas ele também fala aqui, e no dia que veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, foi nesse aqui, ó, nessa forma de dinamite, que dinamite acaba com tudo. E não é isso que acontece com a nossa vida, irmãos? O Espírito Santo vem numa forma de poder tão grande que ele acaba com a nossa, ele transforma. Jesus não veio melhorar um pouquinho, irmãos. Ele veio para arrebentar mesmo. Ele veio com tudo, com os dois pés mesmo, para derrubar, para a gente cair no chão e para a gente, ó, agora eu morri, você foi justificado, mas agora você também morreu comigo. Não é só Jesus morreu e eu estou salvo, beleza. Não, agora você também morreu com ele e você também agora recebe esse Espírito Santo, que é esse poder, irmão, esse dínamo, essa dinamite que vem, que queima na nossa vida, que é aquilo que a gente está aqui, Senhor, Senhor, mas eu preciso disso, Senhor, eu estou com essa necessidade, eu estou, Senhor, Senhor. Mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. A minha graça te basta. Jesus está dizendo aqui, sabe, irmãos? Muitas vezes a gente quer as coisas, mas é o Espírito Santo que dá a palavra final. Tanto para quando nós esperamos, muitas vezes Deus ouve a nossa oração e Ele faz coisas para nós. Realmente, irmãos, Ele faz. Mas quando Ele não faz também, Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo bondoso e amoroso. Isso eu tenho aprendido aqui, viu, irmãos? Quando Deus faz e quando Ele não faz também. Deus é bom, né? Todo o tempo, Deus é bom. Então, valor, caráter e poder, irmãos. Nós recebemos isso do Espírito Santo. Você é valoroso com o Espírito Santo. A gente, antes de receber o Jesus, antes dessa obra transformar, antes desse Espírito vir dessa forma tão poderosa na nossa vida, muitos de nós éramos desvalorizados, e às vezes mesmo dentro da igreja nós somos desvalorizados, achamos que não somos nada, mas você tem valor, não tem aquela música? O Espírito Santo se move em você, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor, irmão. Não pense que você não tem. Você tem valor, sim. O importante não é o que você pensa de você. O importante não é o que as pessoas pensam de você. Mas o importante é o que Deus pensa de você, meu irmão. Isso que é importante. Você jovem, você está aí com o celular, um likezinho, mas ninguém me curtiu, ninguém... Irmão, Deus se importa com você. Deus dá o like para você. Viu, jovem? Você é importante para Ele. Caráter, irmão. Valor, né? Você é valoroso para Deus. Varão, varoa valorosa, varão valoroso. Foi isso que Gideão falou, né? Eu não sou nada, eu não sou digno, eu sou o último das tribos, não. Eu tenho uma obra para você, varão valoroso. Caráter, irmãos. Jesus muda o nosso caráter, sabe? Os frutos do Espírito Santo. Paz, bondade, amor, longanimidade, mansidão, alegria, amor. Eu não sei se eu falei todos, mas é por aí, né? Então, Jesus muda o nosso caráter. E o poder, irmãos, o poder que é esse dínamo aí, que dá essa autoridade para que a gente... Irmãos, eu não sei por que eu estou aqui. Eu falo assim, eu não sou nada, eu estou aqui pregando. O que tem de mim, irmãos, é ruim, eu não tenho nada de bom. Tudo que de mim é ruim. O que de bom, que é pequenininho, é Deus falando. E é Deus que faz na nossa vida. E que assim seja, irmãos. Porque se for por nós, não vai, não rola, né? Não dá. Então, irmãos, eu queria deixar essa palavra para vocês, porque o que me tocou foi isso, sabe?
a gente aqui acha muito bonito, recebereis a virtude do Espírito Santo, e descerá, e olha aqui, mas tem uma coisa aqui, viu? Jesus também fala aqui, ó, vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Olha só, Jerusalém, os irmãos podem deduzir o que é, né? Que é a igreja, né? Você ser testemunha na própria igreja. Você não pisar na bola, né, irmão? Vamos falar assim, bem, não dar mau testemunho dentro da igreja, né? Não escandalizar, né? Porque às vezes acontece, né? Mas a gente tem que ficar cheio de Deus para né? Vigiar e orar. Mas assim, em toda a Judéia é ao redor ali, né? Ao redor de Jerusalém. Vamos dizer assim, a gente está aqui em Tremembé, Taubaté, Vale do Paraíba seria a Judéia. Então a gente, né, irmão, está ali no Pinda, né? Judéia. Lembra quando tinha lá o Koinonia, né? Que era tão bom, né, irmão? A gente ia para as cidades. É por aí o negócio. E a Samaria? O que é Samaria, hein? Que é aquele território que os judeus não gostavam, que era, sei lá, amaldiçoado, que eu não falo com os samaritanos. Aquele povo ali não. Será que não é assim com a gente também, irmãos? Jesus está falando para a gente ir lá, naquele lugar que você chama de Samaria, aquele lugar que a gente despreza, aquele lugar que fala, aquele lá não tem jeito, aquele ali não vai, é lá que você tem que ir, viu? É lá. Mas como que eu vou lá? Você vai aqui, ó, com a dinamite que está dentro de você. Você vai lá para explodir aquele negócio. Eu vou lá, você, e a gente vai, irmãos, pregar, né, irmão? Pregar o Evangelho, como a gente fazia, às vezes, antigamente, e nas praças, e nos locais, e naqueles lugares que a gente despreza, viu, irmãos? A gente quer, muitas vezes, estar aqui pregando na igreja, bonitinho, mas ainda temos que ir lá também, viu, na Samaria, tá bom? Na Judéia também, se alguém convidar, pode ir. Né, irmão? Se convidar, eu vou lá, viu, irmão? Flávio? Pregar lá na sua igreja. Mas na Samaria nós temos que ir, irmãos. Então, irmãos, é isso que eu trago para vocês hoje, irmão, que a palavra de Deus tocou em mim, sabe? Vamos nos preocupar em receber a virtude do Espírito Santo, deixar essa virtude do Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Trabalhar no nosso coração e sermos testemunhas, irmãos. Testemunhar. Porque assim, irmão, que é um fato mais relevante do que Jesus ter ressuscitado, mas tem gente que não acredita, irmãos. Tem gente que não acredita, tem gente que acha que Jesus ressuscitou só em espírito, que ele nem tiraram ele lá, nem morreu. Tem uns que acham que nem morreu. Ele foi embora lá para a Índia, foi andar por lá e, sei lá, desapareceu. Mas nós cremos que Jesus morreu, ressuscitou. E temos esse Espírito, irmão. Além do fato, nós temos o Espírito Santo. Quer dizer, não falta nada para nós, irmãos. Falta nada. Nós temos o fato e temos o Espírito para convencer do fato. O que mais você quer? Né? Está fácil ou não? Então, irmãos, é isso. Não vos pertence saber os tempos das estações. Entregue na mão de Deus as coisas que você precisa, irmão, as suas necessidades. Entregue as suas ansiedades, porque aqui os discípulos estavam ansiosos, né? Não estavam ansiosos? Quando você vai restaurar o reino de Israel? Quando? Senhor, quando o Senhor vai restaurar a minha vida? Quando o Senhor vai ver aquele problema, aquela coisa que eu preciso, aquele negócio que... Jesus fala assim, não vos pertence saber os tempos ou as estações, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Isso aqui é mais importante, irmão. Tá bom? Deus sabe das nossas necessidades. Mas vamos buscar a Ele em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém?